Galera, vocês já ouviram falar de rugby? E se eu falar pra vocês que a atleta do vídeo conheceu o esporte na faculdade e agora tá aí, de mala pronta pra Tóquio? É, bora conhecer um pouquinho. Curumins do meu coração, é com muito prazer que hoje a gente vai receber uma atleta profissional que já está com toda a sua empolgação e a cabeça num evento que vai ter aí, não sei se vocês ouviram falar, no tal de Tóquio 2020, que agora é 2021. E a palavra é com você, Aline Furtado. Apresenta, então, antes da gente falar, apresente quem é você na fila da vacina, mas a boa notícia é que, né? Presente pra gente. Boa. Bom, eu sou a Aline Furtado, eu sou paulistana mesmo, sou daqui de São Paulo. Toda a minha família é do interior, na verdade, só eu nasci aqui. Tenho 25 anos, sou formada já em bacharel em esporte, né, pela USP. Já me formei em 2018 e bom, o principal, assim, que hoje eu sou atleta de rugby da seleção brasileira e tô lá já faz quase 5 anos, um tempinho já. E sim, sou vacinada, yes! Mais uma pessoa no Brasil. Mas ainda assim tô super reclusa por enquanto, né? Exatamente. Não, então, a gente entra no rugby daqui a pouco, e eu acho que a ideia aqui é falar assim, né? Quando a gente está pensando nos alunos do ensino médio, ou quem está pensando em prestar faculdade, ou coisa do tipo, acho que a ideia é conversar com a Aline de 17 anos, assim, 17 ou 18 anos, mas quando você estava pensando no que fazer em prestar faculdade, então, o que que você achava que era, e depois o que que você descobriu que era? Então, o antes e o durante. Uhum. Quando eu tava na faculdade, eu tava meio em dúvida se eu realmente queria educação física. Sempre teve, tipo, muito preconceito, assim, né, com essa faculdade, mas eu era completamente apaixonada, assim, tipo, pelo exercício, por me movimentar, sabe? Então, eu, na época, eu fazia atletismo, e na minha ideia, assim, eu ia criar um treino perfeito para todo mundo, que desse, assim, para todos os atletas, que ia ser uma técnica super prestigiada no atletismo. E primeiro, o atletismo é zero prestigiado aqui no Brasil, né? Mas tudo bem, tava com aquela expectativa. Mas aí realmente a faculdade já, por exemplo, já me mostrou que não existe nada disso de treino igual para todo mundo. Tem a individualização. Então já foi, primeiro semestre já cortou minhas pernas. E também, tipo, achei que ia amar todas as matérias, todos os professores, tudo seria lindo, maravilhoso, que aquilo sempre seria para mim, mas realmente tem muitas matérias que foram muito decepção. E até mesmo, tipo, eu me formei sem saber realmente o que eu queria ser, no fundo, né? Não, acabei me formando sem, tipo, tá, quero sim seguir a área do esporte, mas o que exatamente? Com crianças, com idoso, com adulto, com alto rendimento? Eu sou bacharel em esporte, então já me deixa bem direcionada ao alto rendimento. Mas pode ser, tipo, gestão, pode ser como técnica, como preparadora física. Então, realmente, eu entrei pensando numa coisa super exata de quero ser aquilo, quero ser uma técnica de atletismo. Num semestre já mudei totalmente minha opinião, já não sabia exatamente o que queria. Mas, ao mesmo tempo, foi bom que abriu minha cabeça para muita coisa. Então, já abriu o meu leque de oportunidades. E
E é isso, então foi meio, tipo, expectativa e realidade, assim, né? Com antes e Ah, depois da faculdade. eu tenho um caso anedótico, né, que tá, vou revelar a minha idade, né, sou mais velho que a Aline, e no caso eu já estava na faculdade quando a Aline entrou, né, então assim, eu vi a Aline competindo no atletismo, eu falei, cara, meu Deus do céu, olha como é rápida, é assim, era impressionante, então a gente já sabia claramente que era diferente, que, né, estava ali, e além, então, continuando nesse aspecto, eu acho que é interessante também pensar que você treinava atletismo antes de entrar na faculdade, e aí como que você conciliou para estudar, então, no caso, para fazer a prova da USP, né, para fazer a FUVEST, para você conciliar o estudo com o treino, você chega muito cansado do treino e tem que estudar ou estuda antes. Como é que você fez, assim, durante esse momento bacana? É, realmente um momento bacana, bem entre aspas, foi, nossa, olha, foi terrível esse momento mesmo. Bem complicado, porque eu saía da escola às 1h40, meu treino começava às 2h30, meu pai me buscava no colégio, eu ia comendo marmita no carro mesmo. Então, Nossa. meu pai é super fofinho, me levava todos os dias e me levava marmita todos os dias. Eu comia no carro super rápido e colocava roupa, chegava lá 2h30 e já saía correndo para ir aquecer com todo mundo. Então, a juventude é uma coisa, né? Ainda bem que. Ai, ai, mas deu tudo certo. E aí, meu treino acabava lá para umas 6. Chegava em casa. Umas 7h30, chegava em casa mais ou menos esse horário. Era só, tipo, comer um lanchinho e aí eu já começava a estudar. Mas o meu jeito de aproveitar é que quando estava dentro da aula, eu já, tipo, se eu acabava uma tarefa, eu já começava outra, mesmo que fosse de outra matéria, sabe? Para ir estudando nesse intervalo entre aulas mesmo. Uhum. E também tinha esse tempo pós-treino, mas era bem puxado. Nossa. Não, então, acho que é interessante trazer essas histórias assim, que é justamente em muitos contextos as pessoas imaginam uma pessoa que estuda 20 horas por dia sempre. E você acha, não, ele tá assim. Então, cada um tem uma realidade, tem gente que tem que trabalhar no ensino médio, tem gente que faz colégio à noite, tem gente que faz alguma forma de estudar no final de semana, então cada um tem uma história. Acho que o nome do canal é inclusive Cada Macaco no Seu Galho, porque cada um vai seguindo numa direção. A gente não sabe qual direção é a melhor, não tem a melhor para todo mundo. Existe para cada um direções diferentes, né? Então acho que isso que é interessante. Continuando ainda, então, beleza. Aí a gente tá lá, a Aline entrou na faculdade, teve esse primeiro contato. E aí, ok, vamos para o momento perrengue chique, que eu acho que perrengue chique é uma coisa que todo universitário passa e faz todo sentido. Perrengues muito diferentes. Então, assim, se você pudesse, sei lá, elencar alguns, pode ser um, pode ser dois, mas um perrengue bem chique que você fala, caramba, não gostaria de passar de novo, né? Teve uma história bem engraçada, assim, no fim, tipo, até passaria de novo porque foi cômico, assim, para todo mundo. Bom, mas na USP a gente tem o costume de ter alguns trotes, assim, né, quando entra na faculdade, e um deles a gente foi fazer pedágio, que é o pedir dinheiro no semáforo, né, a gente fazia algumas festas e tal, e também, tipo, dinheiro para atlética. Bom, então a gente foi lá, a gente foi na Pan-Americana ali, mas, nossa, não tava rolando. Tava assim, só R$ 2 para lá, dois para cá, 50 centavos, moedinhas, vários nãos. Aí até que começou, tipo, a passar muito, muito caminhão da CEAGESP. E daí a gente, mano, vamos pedir, sei lá, vamos pedir fruta, pedir verdura, a gente vende, né? Vamos dar um jeito. E lá vai eu, assim, eu sou bem tímida, né? Mas daí pedi os caminhoneiros, assim, eles, não, tem aqui várias frutas, pode pegar. Já era, tipo, umas frutas bem batidas, assim, tava bem estragadinhas.
mas era uma fruta ainda, sabe? Enfim, ele me deu 4 fruta do conde, sabe? E daí eu falei, mano, vamos vender isso daí. Daí vários nãos de início, mas até que não sei o que aconteceu, a gente achou um anjo lá, a gente conseguiu vender duas frutas do conde por R$ 20 cada. Isso foi tipo, meu, que é isso? A fruta do conde mais cara da história. Nossa, super arrasamos, ganhamos lá uma grana. E no fim, tipo, como não tava conseguindo vender a outra, eu peguei uma, comecei a comer e ia, tipo, fazendo propaganda, tipo, que delícia. E vender a outra também, mas daí não foi tão caro assim, né? Eu não lembro mais quanto foi, mas rolou uma grana aí também. Nossa, não, o momento do pedágio você tem que se virar, assim, você tem que dar um jeito de. Você descobre o seu talento artístico, aí quando ainda mais tem momento que chove, é tudo uma maravilha, né? Galera com tinta. Fazendo amizade lá com o povo, você nem conhece direito, o pessoal, né, não conhece direito, não, você não conhece nada, porque às vezes é até no primeiro dia da semana de recepção, né? E então já é um momento lá de integração e vamos se virar junto. Então, inclusive assim, especificamente do pedágio, acho que hoje tem umas coisas muito legais que as atléticas fazem, né? Que esse pedágio ele vai todo para doação de instituições e em vários contextos também. Então, é um pedágio social que acontece hoje, é super maneiro. Então, se você também está no carro, vê um universitário pedindo porque entrou na faculdade e tudo mais, pensa nisso, pensa como isso daí pode mudar a história, tá vendo aí, ó? Mas enfim, vamos lá. E aí acho que tem um outro ponto que a ideia é sempre enfatizar, que atividades extracurriculares são super importantes, porque uma coisa muito da cabeça, né, de quem está pensando em qual curso vai fazer, o que vai fazer, beleza, mas e depois? E aí o que acontece é que o que você faz durante a faculdade determina bastante do conjunto de possibilidades que você pode fazer depois. Então, você deu um exemplo de o fato de ter feito o bacharel em esporte te abre um leque para, por exemplo, esportes de alto rendimento, né? E eu acho que uma das atividades extracurriculares que mais justifica talvez o que você faz hoje, eu acho que foi ter começado o rugby, certo? Sim, com certeza. É, Então, como eu assim, comecei na faculdade, nunca tinha ouvido falar de rugby antes, nunca mesmo. E, bom, comecei fazendo atletismo, né? Primeiro ano na faculdade fiz só atletismo, mas eu já estava há muito tempo já no alto rendimento, já estava querendo testar outras modalidades. E como era rápida, sempre fui, tipo, meio fortinha assim nos braços. Aí o pessoal me chamou para ir conhecer o rugby, né? Fui conhecer, já gostei do início, assim. Treinos muito legais, as meninas também super divertidas. Então, foi tipo o meu primeiro grupo de amizades dentro da faculdade. Super me abraçaram, treinei por um mês só, mas aí já tive, tipo, uma concussãozinha no primeiro jogo. Eu falei, mas acho que isso não é pra mim mesmo. Não, eu vou ficar correndo só, vou jogar basquete. Joguei basquete ótima faculdade inteira, praticamente. Mas aí, quando teve os Jogos Olímpicos em 2016, né, aqui no Rio, que fui assistir várias modalidades, uma delas o rugby mesmo. Meu, fiquei, assim, fascinada, foi incrível, foi lindo de ver. E lá eu fiquei, mano, eu quero entrar no rugby de verdade, assim, quero treinar. É, e aí foi a partir daí que voltei lá pro meu time, né, que é o Rugby USP, que é um time da USP mesmo, né, cresceu dentro da USP. E, e aí de lá a gente foi jogando brasileiro, que não era nem universitário, e lá o técnico da seleção estava assistindo esse brasileiro, me viu jogando e já me chamou para a seleção. Foi bem de repente, assim, sabe? Bem inesperado. Mas eu sou meio frita, assim. Dá um esporte, eu me entrego
completo. E deu super certo. Não, e acho que também, ainda nesse contexto, o rugby ele é super interessante justamente porque pouquíssimas pessoas entram na faculdade sabendo o que é rugby e ainda muito menos que já jogaram rugby. Então, assim, putz, eu realmente conheço, não dá pra contar nos dedos uma pessoa que entra e fala assim, não, eu sou jogador de rugby, ou jogadora de rugby, eu quero. Você fala, o quê? É mesmo? Exatamente. Então Nossa, acho que é isso, né? Como que você junta um monte de gente que nunca viu isso e que vai ser apresentado pela primeira vez, né? sim, exatamente. Na minha faculdade mesmo, né, que é de educação física, você espera que vai ter pessoas de várias modalidades. Realmente tem, mas de rugby mesmo, quando eu entrei tinha uma pessoa só. E aí já, tipo, mais no final da faculdade, que o rugby cresceu muito nos últimos anos. Hoje mais pessoas conhecem, né? Pelo menos já ouviu falar da modalidade. E aí foi crescendo o número de rugbyers dentro da EFE. Não. Mas foi realmente uma atividade, assim, o esporte, né, na faculdade, nossa, foi super importante para mim. De É também uma via de escape, né? De você a faculdade ela é pesada, mas ela não precisa ser. Então, era um momento de diversão, de descontrair com o meu grupo de amigas. E eu acho que até nesse sentido, né? Porque, então, por exemplo, a gente fala do esporte ou de fazer outras atividades extracurriculares e como isso é importante. Então, por exemplo, você virou atleta da seleção brasileira e trilhou um caminho de atleta, mas do rugby da USP, as pessoas fizeram outras coisas. E é assim, se você fosse pontuar alguma história ou algo do tipo, o que as pessoas estão fazendo hoje, por exemplo, e que você acha que o rugby ajudou em alguma coisa? Ajudou a, por exemplo, ter garra? Ajudou a ser mais competitivo ainda? Ou até a ter um núcleo de amizades que, né, sei lá, eles podem fazer coisas variadas, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que é incrível, assim, é de um grupo gigante de mulheres que é desse rugby USP, né? E realmente, cada uma é formada numa coisa. Então a gente, putz, tô precisando de um dentista. Gente, alguém aí é dentista? Não, não, tem pessoa. Gente, tô sentindo não sei o que lá. Preciso ir ao médico. Alguém tem algum conselho? Não, não, tem conselho. Isso foi muito legal. A gente criou um grupo de apoio, assim, entre a gente, com várias formações. Mas sobre habilidades, assim, que o rugby trouxe, acho que muito da coletividade, sabe? De se criar uma coletividade de o grupo primeiro antes do individual, sabe? De ser proativa, porque o rugby, igual eu disse, ainda é muito, tá crescendo muito, mas ainda é muito iniciante aqui no Brasil, né? Então, a gente teve que ser proativa de pôr a mão na massa mesmo para fazer a modalidade crescer, para você conseguir participar de torneios. Então, esse é um ponto que, assim, é forte, sabe? Todo mundo que entra vai fazer alguma coisa além de treinar. E não é, tipo, você é forçado, mas você vai comprando a ideia mesmo de fazer a modalidade crescer, sabe? É o famoso, quando eu cheguei era tudo mato, né? Então, o rugby, assim, era muito difícil até achar, né? Pelo pouco que eu via, achar outras equipes para fazer, por exemplo, um torneio. Então, assim, no comecinho, lá atrás, quando você... Aí, hoje, houve um crescimento muito bacana. E em outras faculdades também, eu acho que isso é muito legal, assim. E é justamente isso, é o ganho social que você tem de fazer uma atividade extracurricular, mas que é muito mais que isso, né? Que isso acaba sendo parte de você. Isso mostra, então assim, eu imagino que esse grupo vai bombar quando tiver todo mundo assistindo a Aline lá, pô, que loucura, a Aline tá desembarcando, não sei o quê. Então assim, bom, eu vou estar junto ali na loucura, mas enfim. E aí, ainda, bom, acho que é até
além, vamos tentar ser num outro horizonte, além do rugby de fazer o esporte, que outra coisa você acha que você definitivamente faria de novo na faculdade? Assim, você fala, nossa, isso foi muito bacana. Aham. Além, você estava falando das atividades extracurriculares, né? Também fiz monitorias, mas o principal foi o intercâmbio que eu fiz para a faculdade. Passei 6 meses em Madrid e, nossa, foi das melhores experiências da minha vida, assim. Porque, tipo, eu tinha só 19 anos, eu consegui ir pela bolsa de mérito acadêmico mesmo, da USP. Então, fui para lá muito nova, eu tive que realmente me virar nos 30 e, assim, ser muito independente. Eu morava na casa dos meus pais, né? Então, tive que realmente desapegar de muita coisa e cresci muito, muito, muito pessoalmente, cresci muito até profissionalmente, em forma de como me pôr, assim, sabe? Como me expressar, tive que aprender a língua, né? E fazer novas amizades numa nova cultura. Então, esse definitivamente, assim, eu faria de novo, sem dúvida nenhuma, indico para todo mundo que, se tiver a oportunidade. Agora eu não sei mais como está o sistema de bolsas, né, na USP, mas é uma coisa que vale a pena correr atrás, sabe? Entrar na faculdade já pensando na possibilidade de ir atrás disso. Então, você teve um movimento muito grande de pessoas que fizeram intercâmbio nos anos anteriores, né? Então, você teve, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, que abriu portas para um monte de gente. Você também teve aí nas faculdades, então, tanto públicas quanto particulares, tem programas próprios, tem várias instituições que fazem financiamento, então, inclusive que ajudam com uma bolsa que para a pessoa poder morar lá. E também eu posso dizer, pelo intercâmbio que eu fiz, que se dá para você ir juntando e dá para viver com pouco também. Então, assim, o intercâmbio inteiro é um perrengue, não tem problema. Ele é feito para isso, assim. Ele não é feito para você. É exatamente isso. Do começo ao final vai ser um perrengue mesmo. Você vai comer, tipo, só ovo, só, sei lá, pão e queijo, tomate em todas as refeições, macarrão. Eu voltei com 6 quilos a mais, acredita? Nossa. Ai, ai. A habilidade de cozinhar teve que ser aprimorada lá. E agora, então, entrando na Aline atual, a Aline que faz parte das Yaras, e assim, eu acho que é muito legal, inclusive se você puder falar um pouquinho pra gente o que que é, então, como que tá o rugby feminino, o rugby feminino sempre teve uma importância, assim, acho que já na Olimpíada de 2016 teve também uma grande relevância, inclusive, né, 3 campeonatos sul-americanos aí, a Aline conquistando ouro pra gente. Então, acho que tem muita coisa interessante. E aí, se você puder falar um pouquinho. Uhum. Sim, a gente está se desenvolvendo bastante dentro do rugby no Brasil, assim, acho que o feminino é o que está mais visível, sem dúvidas. Em Sul-Americana, a gente já competiu 18 Sul-Americanos e ganhamos 18. Estamos indo num bom caminho, assim. E agora a gente está numa preparação total para os Jogos Olímpicos, né? Tivemos o Circuito Mundial em 2019, ia continuar para 2020, mas, né, por conta da pandemia não rolou. E agora a gente está, tipo, com um técnico novo, com identidade nova, né? Identidade visual nova, com Yaras no peito mesmo. Antes a gente tinha um tupi no peito, agora a gente tem uma Yarinha. Demais, inclusive. Ficou muito bonito, assim, todo o logo, a identidade. Sim, a gente está super, super orgulhosas do trabalho. E é isso, a gente tá crescendo. Agora a gente teve uns jogos nos Estados Unidos e a gente teve resultados impressionantes. A gente também teve um torneio em Dubai, né? Acho que foi em abril, se eu não me engano.
que foi nosso último torneio mesmo. E a gente jogou com times do circuito mundial e a gente, tipo, realmente bateu de frente com modalidades que antes a gente só tomava um sacode, assim, sabe? Então a expectativa tá bem alta, que a gente tá com um time muito unido agora. Antes a gente não tinha meninas muito individuais, assim, né? Então a gente tava bem individualmente, mas com o time um pouco afastado, assim. E agora a gente tá realmente conectadas e estamos sentindo isso, sabe? Dentro e fora de campo. Isso aqui tá sendo mais legal. Eu acho que eu vou ter que deixar no link da descrição alguns vídeos, porque assim, quem vê a Aline falando aqui, nessa calma, nessa serenidade, nem imagina como é que é lá no jogo. A cara de brava, derrubando, mas Cara de derrubando assim uma mina que é 2 vezes o tamanho dela. E é isso aí, então acho que é bom deixar lá só para ter uma ideia, pra galera, é o esquenta. Mas, enfim. E aí, ainda sobre esse, para falar um pouquinho da rotina. Como é que funciona? Por exemplo, existe o rugby da seleção, vocês treinam junto durante muito tempo, treinam junto em ciclos. Como é que tem pessoas do Brasil inteiro? É bem concentrado. Uhum. Nossa, o nosso time é completamente diferente, assim, sabe? É muito diversificado. A gente tem, sim, muita gente do Sudeste, mas gente do Sul, do Rio Grande do Sul mesmo, gente do Paraná, gente do Nordeste, pessoal do Mato Grosso, né? Tem umas 3 meninas de Cuiabá. Então tá, gente, nossa, muitas do Rio de Janeiro. Então tá realmente bem diversificado. Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é criação. Isso que torna um desafio assim muito interessante, mas que agora tá assim fazendo a diferença no nosso time, sabe? Cada uma é super diferente uma da outra, então cada uma tem sua qualidade também. Cada um tem seu ponto forte, aí quando a gente une essas fortalezas, aí que o negócio flui. Mas sobre a rotina, né, que você comentou, a gente a gente treina todo mundo junto, completamente junto, assim, não tem períodos separados. Então a gente tem até dificuldade de treinar com o nosso clube, né? Nosso dia a dia é totalmente com a seleção. Então essas meninas que são de outros estados, elas moram aqui em São Paulo mesmo, nos apartamentos e casas da seleção. E é isso, só conseguem, tipo, realmente voltar para suas casas nas férias. Só no final do ano. Mas é mais ou menos assim nosso grupo. Irado. Não, bom, não sei, assim, acho que ano passado foi difícil em todas as dimensões, em todos os quesitos. E como que vocês fizeram, assim, para então, ter uma rotina de treinamento, para conseguir treinar, para viabilizar o treinamento de alguma maneira? Então, eu não sei, assim, qual foi a criatividade do rugby feminino nesse aspecto, né? Aham. Então, esse é um aspecto muito orgulho, assim, da gente, sabe? Mesmo todo mundo, tava cada uma na sua casa, né, treinando com seus equipamentos. Algumas pessoas conseguiram pegar uns equipamentos nossos e levar para casa. Eu, pessoalmente, não consegui, que eu já estava fora da cidade. Então, eu cheguei no momento, assim, que eu tive que criar alguns equipamentos, sabe? Então, meu pai me ajudou com umas coisas de concreto, assim. Consegui fazer um pezinho, assim, sabe? Uma barra com pezinhos do lado de concreto. Era só, tipo, mala pesada. é, E também, tipo, como foi um período bem longo, no final já deu para comprar também alguns equipamentos, né? Mas nossa rotina era, tipo, preparação física o tempo todo, muita academia, né, com os pesos que a gente tinha. Quando começou a ficar um pouco melhor, assim, a situação, a gente ia correr na rua, se não era só circuito dentro de casa mesmo. Mas foi um momento bem desafiador, assim. Em 2019, eu
um momento super complicado, assim, que foi quando eu estava começando a me destacar na seleção, eu rompi o LCA, né, que é o ligamento cruzado, e isso, assim, provavelmente me tiraria dos Jogos Olímpicos, porque geralmente se volta a jogar com 9 meses, e até os Jogos Olímpicos eu tinha no máximo 8, então foi muito, 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 muito complicado. Isso aconteceu em novembro, as meninas tiveram 2 meses de viagem, então eu fiquei os primeiros 2 meses pós-cirúrgico sozinha, assim. Assim que elas voltaram, teve 1 mês só junto, e aí pandemia. E aí a minha quarentena foi bem desafiadora, assim, sabe? Foi um momento que quando eu me recuperei, eu me senti bem orgulhosa, porque eu passei muito desse tempo complicado, assim, bem sozinha e soube lidar com isso, crescendo bastante, sabe? Não é fácil, não foi fácil, não dá para mentir, mas tirei muito crescimento disso e hoje, assim, quando eu voltei para o campo, eu já era outra pessoa, sabe? Eu parecia até que eu estava treinando rugby nesse tempo todo, porque super me desenvolvi, acho que mentalmente cresci muito e isso fez com que meu nível de rugby aumentasse super. E agora, né, já, Jogos Olímpicos foi adiado, já estamos aí há 1 mês, faltando 1 mês para a viagem, e agora estamos perto mesmo. Não, vai ser. Com certeza, acho que a expectativa vai corresponder. Então, eu tenho certeza que desde que você era atleta do atletismo, pensava em competir, sempre quis competir a Olimpíada, então aproveita esse momento que vai ser demais, assim. Nossa, deve ser, não, muito, muito bacana, mesmo. E se você entrasse hoje, assim, então agora você é a palestrante numa sala de ensino médio e você tem que falar pra galera, o microfone é seu. Se você fosse Ah, falar, e aí, gente, fala um pouquinho sobre faculdade, decisões que vocês tomam, o que vocês gostariam de fazer e como o que você faz durante também importa muito. Então, o que você falaria pra galera, assim? uhum. Eu falaria para aproveitar as oportunidades que aparecerem. Pode ser que sejam muitas, pode ser que sejam poucas, mas as que aparecerem, realmente abraçar e se entregar a elas. Porque realmente, muitas vezes não vai ser um caminho linear, igual você comentou. Não é todo mundo que vai, tipo, por sempre quis ser médico. E vai ser assim, da escola, já vai entrar na faculdade, naraná, caminho super exato. Acho que a maioria das pessoas não é desse tipo. Mas que o mais importante é aparecer uma oportunidade e você gosta dela, abraça e se entrega. Mas o principal é realmente você gostar. Quando você gosta de algo que te interessa mesmo, você consegue se entregar. E aí, quando você se entrega, aparece coisas que você nem imagina. Não, demais. Aline, super prazer. Então, assim, acho que histórias como a sua inspiram muita gente. Tenho certeza que você vai ganhar mais torcedoras, torcedores, todo mundo. E, inclusive, depois, se você tiver eu vou tentar deixar algum calendário de quando vai ser os jogos da seleção, Uhum, para a gente conseguir acompanhar também e tudo mais. E é isso. Muitíssimo obrigado mesmo. E valeu. sucesso. Valeu, Gerês. Obrigadão pelo convite aí. Espero que tenha ajudado aí o pessoal, né, do ensino médio. Obrigada de novo pela conversa. E é isso, tamo junto. É isso. Falou.